Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, primeira semana da Quaresma. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versos 29 a 32. Notem bem, o salmo de hoje nos parece ser um bom dosador entre a primeira leitura de hoje e o Evangelho. Vamos entender melhor a relação dessas duas leituras e a mediação do salmo. O Evangelho apresenta Jesus diante de alguns de seus perseguidores, que além de o acusarem de estar possuído por Beelzebu, ainda querem ver Jesus realizar sinais prodigiosos que venham do céu. E esse cenário nos faz recordar tranquilamente o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma. Você participou da missa do primeiro domingo da Quaresma? Naquela ocasião, o Evangelho relatou o jejum de Jesus no deserto e sua tentação por Satanás. E a grosso modo, naquela ocasião, Satanás tentou deturpar e inverter a palavra de Deus e com grande ousadia, fazendo até uma citação bíblica para tentar enganar o Filho de Deus. Bom, confira a homilia completa de domingo, ou se quiser, veja a missa gravada no Facebook desta paróquia. Hoje, algo semelhante acontece no Evangelho. Alguns grupos, após terem acusado Jesus de estar possuído por Beelzebu, ainda querem ver ele realizar sinais. Será que estão pensando que Jesus é alguma espécie de curandeiro ou feiticeiro ou algo parecido? Olha, equivocadamente, parece que sim. Por isso, para os incrédulos, Jesus lembra que para eles haverão somente os sinais operados pelo profeta Jonas no Antigo Testamento. Os sinais do profeta Jonas são narrados hoje na primeira leitura. E, resumidamente, se diz assim: após o profeta Jonas ter resistido ao chamado de Deus, após ele ter fugido para o mar e ter sido engolido por uma baleia, após ter permanecido 3 dias no ventre desta baleia e ter sido regurgitado na praia, após tudo isso, então o profeta cedeu ao chamado de Deus em sua vida e se tornou um instrumento nas mãos de Deus. E assim ele foi até a cidade de Nínive anunciar o chamado e a conversão naquela cidade. Pois, segundo a primeira leitura de hoje, toda aquela cidade estava vivendo a sua vida pessoal, familiar, comunitária, de forma totalmente desregrada, o que desagradou profundamente o coração santíssimo de Deus. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, ele usa o profeta Jonas como um instrumento do seu agrado, e Jonas então vai até a cidade de Nínive e chama todo o povo daquela cidade a se converter. Notem bem que mesmo com a vida desregrada daquela cidade, após o anúncio e o chamado à conversão feito pelo profeta Jonas, mesmo assim notamos um grandioso exemplo que acontece naquela cidade. Pois todos naquela ocasião, desde os menores aos maiores, quando escutaram o anúncio e o chamado à conversão do profeta Jonas, todos se renderam ao amor incomensurável de Deus. Sobre a resistência do profeta Jonas, no início deste comentário, São Basílio diz que a permanência de Jonas durante 3 dias no ventre da baleia representa a descida de Jesus ao inferno, sua ascensão e sua ressurreição dos mortos. Já em relação à cidade dos ninivitas,
Santo Ambrósio completa a visão de São Basílio e diz que o exemplo dos ninivitas tanto nos pressagia a pena quanto nos indica o seu remédio. Então reparem bem que ao falar para os judeus que não haverá outro sinal a não ser o de Jonas, Jesus, no evangelho de hoje, está se referindo à salvação que frutificará de seu corpo santíssimo e glorioso. Por isso, então, ele diz que diante deles, daqueles grupos judeus, ele é maior do que o próprio Salomão ou do que o profeta Jonas. Então, notem bem que mesmo não dizendo claramente para aqueles judeus, mesmo assim, Jesus se revela a eles como o Salvador. Mas para crer que Jesus é o Salvador, é necessário converter-se, uma conversão do coração, como aconteceu com os ninivitas que Jesus hoje cita no Evangelho. Por isso é importantíssimo que cada fiel, ao ouvir o apelo de Jesus, chamando-nos à conversão, é importantíssimo imitarmos o exemplo dos ninivitas, nos rendermos à voz de Deus, fazermos penitência e nos convertermos. Desta maneira, o próprio Deus se agradará com cada um de nós, como ele se agradou com a conversão de todos os ninivitas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.